Quantas vezes na sua vida você tem passado por momentos de atribulações, momentos tristes, desespero, momentos de muito medo e preocupações? Talvez você sofra com esses problemas diariamente e acaba perdendo noites de sono, preocupado e com medo. Meu irmão, esses problemas não são normais e isso indica um grande erro que você está cometendo. Mas hoje eu venho trazer uma palavra para o conforto de sua alma, para te mostrar que Jesus tem o controle de tudo e que às vezes Deus só nos permite passar por momentos ruins para Ele mesmo te testar, para ver como que você se comporta durante esse processo. A paz do Senhor para os irmãos, aqui quem está falando é o irmão Gleison Rodrigues. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, um canal onde a prioridade é falar da palavra de Deus. E se você gosta de vídeo assim como esse, sobre mensagens bíblicas, salmos, tudo relacionado à palavra do Senhor, é só você se inscrever e ativar o sininho, porque assim você não perde os próximos vídeos que eu colocar aqui no meu canal. Peço você também que não segue eu lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar acompanhando eu lá também no Instagram. E fique à vontade, meus irmãos, para poder pedir sugestões de vídeos, porque assim a gente se interage melhor aqui no canal. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, porque assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueça também, meus irmãos, de compartilhar esse vídeo. Compartilhe ele no grupo da igreja, com seus familiares, porque assim você vai estar levando essa mensagem para mais pessoas. Vamos agora, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 26. Que diz assim na minha Bíblia, da tradução NVI. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Amém, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, é aquela passagem de Jesus onde ele e os seus discípulos entram no barco. Eles estão no meio do mar. E aqui uma coisa que me chama bastante atenção é esse versículo de 26, de número 26, onde Jesus apresenta aos discípulos já fazendo uma pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Assim como eu disse, meus irmãos, no início do vídeo, assim somos nós. Às vezes você está passando por momentos ruins, está passando por dificuldade na área financeira, do seu casamento, às vezes seu filho, sua mãe, seu pai, enfim, às vezes você está passando por muita tribulação, um momento triste, e Jesus olha para nós assim como olhou para aquele discípulo e faz essa seguinte pergunta: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Aqui, meus irmãos, assim como eu disse lá no início do vídeo, se você está passando por esses problemas, se você está sofrendo com a tribulação, se você está muito desesperado, com medo, preocupado demais com alguma coisa, como eu disse, isso indica um grande erro da sua parte. E qual que é o erro, meu irmão? Qual que é o erro aqui? Jesus nos ensinou uma mensagem muito forte nesse livro de Mateus, nessa passagem aqui. Aqui, meus irmãos, nessa passagem a gente pode ver que Jesus tem o controle de tudo, mas o que Jesus fez? Jesus foi dormir e deixou os discípulos lá. Os discípulos estavam acordados e o mar começou a balançar, as águas começaram a bater no barco, começou a entrar água dentro do barco. Então Jesus estava ali dormindo. O que eu entendo com isso aqui, meus irmãos? Às vezes Jesus deixa a gente passar por momentos ruins para ele ver como que a gente se sai durante esse processo, como eu disse no início do vídeo. E aqui nessa passagem de Mateus capítulo 8, versículo 23, foi o que aconteceu.
Enquanto Jesus dormia, veio uma tempestade. Imagine vocês, irmãos, 12 homens gritando: socorro, socorro, e Jesus lá estava dormindo. Então, quando Jesus acordou, ele fez essa pergunta do versículo 26: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Meus irmãos, esse versículo aqui é a prova que a gente precisa confiar em Deus. Ele é o Criador, Ele sabe de tudo, seja lá qual for o processo que você está passando. Jesus sabe de tudo, meus irmãos. Então entrega o seu problema para Deus e vai descansar, vai dormir, meu irmão. Não perca noite de sono por causa de dívida, por causa de briga, por causa que você tem parente que está alcoolizado. Só ore e entregue para Deus, porque Ele sabe de tudo. Amém, meus irmãos? Continue orando, continue buscando, não continue cometendo esse erro de ficar desesperado, preocupado com as coisas. Isso é normal da gente, isso é normal. Até eu tenho as minhas preocupações, mas tudo é com decência e ordem. Eu e você tem que ter o seguinte pensamento na cabeça: Deus, Ele é o Criador. Lógico, Ele criou tudo e não precisou de ajuda de ninguém. Então, o que é o seu problema para Ele resolver? Seja um transtorno na sua casa, na sua família, eu não sei o que é, mas Jesus sabe. Então, Ele faz essa pergunta para você hoje, meus irmãos: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E o que aconteceu? Os discípulos, após verem que Jesus acalmou o mar, no versículo 27, vai dizer o seguinte: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Seja lá qual for o problema, Jesus é a solução, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Salvador. Mas uma coisa, meus irmãos, a gente tem que prestar atenção. Às vezes o problema que você está passando não é coisa provida de Deus, é coisa provida da sua própria mão. Porque às vezes a gente culpa muito Deus, mas às vezes a gente que é o próprio culpado de tal situação está acontecendo na nossa vida. Então, meus irmãos, vigiem, tomem muito cuidado, não dê a brecha para o inimigo, porque às vezes você acaba passando por um processo ruim e acaba culpando Deus, sendo que na verdade você é o culpado por esse tipo de processo que você está passando. Mas Jesus tem a cura e o remédio para isso. Basta você entregar tudo nas mãos de Deus, que Ele mais fará por você. E aqui nessa passagem aqui, meus irmãos, a gente pode pegar uma lição muito importante. Como Jesus é Deus e Ele se conhece, Ele vai dormir. Ele já sabia que isso tudo ia acontecer. Quem confia mais, meus irmãos, crê mais. Se os discípulos tivessem mais fé que Ele realmente era Deus, porque eles sabiam que Jesus era Deus, mas a fé deles foi enfraquecida pelo aquele momento. Então, meus irmãos, não deixe a sua fé enfraquecer por algum momento que você tenha passado. Não deixe que qualquer problema acabe baixando sua fé, porque quando a gente diminui a nossa fé, a gente está propício a muita coisa. Olhem o desespero desses 12 homens, mesmo eles sabendo que Jesus era Deus, eles desesperaram desse tanto, gritaram e acordaram Jesus. E Jesus repreendeu eles fazendo aquela pergunta: se eles fossem de maior fé, se eles tivessem confiado mais, porque eles estavam do lado de Deus, mesmo assim, por conta da situação que estava do lado deles, ele desesperou. Então, meus irmãos, não se desespere com os problemas que está acontecendo. Lembrando, é normal do ser humano
gritar, chorar, ficar preocupado, sentir medo. Mas tem uma coisa, irmãos, Jesus é Deus. Assim como ele acalmou aquela tempestade e repreendeu aqueles discípulos, ele hoje, meus irmãos, através dessa mensagem, faz a seguinte pergunta para você, que está aqui no versículo 26. Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Meus irmãos, essa aqui é a mensagem que eu tenho para hoje. Confie no Senhor, que mais Ele fará por você. Não deixe que os seus problemas enfraqueçam a sua fé. Jesus sabe de tudo. Entrega a Ele, que o mais Ele fará para você. Meus irmãos, essa daqui era a mensagem que eu tinha para hoje. Mensagem que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 26, que tem como seguinte tema: Jesus acalma a tempestade. É uma linda mensagem para a gente refletir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe o seu like. Não esqueçam, meus irmãos, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver essa mensagem. Deixe aqui na descrição também, meus irmãos, opiniões ou alguma crítica construtiva para a gente estar, opiniões de vídeos, críticas que o que eu posso estar fazendo para poder estar melhorando o modelo de vídeo, alguma coisa para poder facilitar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida também em relação ao vídeo, deixe aqui na descrição que eu vou estar respondendo. Enfim, meus irmãos, vamos construir desse canal aqui a nossa comunidade de estar aprendendo da palavra de Deus. Então vai deixando aqui na descrição dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de várias pessoas. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.